hoje eu vou fazer uma entrevista com a professora Maria da Conceição Ruivo, que foi minha professora, na verdade, coordenadora de curso, né, quando eu estudei lá em Coimbra. E, enfim, eu estou muito feliz que a senhora aceitou participar da entrevista. Muito, muito obrigada. Eu sei que é difícil conciliar os horários Portugal e Japão. E, enfim, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o que a senhora trabalhou. Pode falar o que mesmo a senhora achar que é importante e legal que o pessoal conheça. Ok, então, boa tarde ou bom dia, não sei, ou boa noite. Obrigada por me ter convidado, Gabriela. Tenho muito gosto em fazer esta entrevista e tenho muito gosto em vê-la de novo, passados anitos. Foi uma experiência, eu acho que foi uma experiência muito boa para vocês, aquela experiência em Coimbra, mas para nós também foi. Foi muito desafiadora. Portanto, eu vou começar pelo princípio, que é porque é que eu fui estudar Física. E eu acho que fundamentalmente a Física impôs-se por si própria. Porque eu, à partida, o meu background não era nada... Eu nasci numa aldeia do Alentejo, o meu avô era poeta, praticava um tipo de poesia popular no Alentejo, que são as décimas, que acho que no Brasil também existe esse tipo de poesia. Contavam-se muitas histórias, os avós, etc. Havia muita, a chamada literatura oral. E, portanto, eu desde miúda comecei a pensar que queria ser artista, queria ser escritora, e, embora a minha preparação, portanto, tivesse bons professores e gostasse das áreas de ciências, na verdade, o que eu queria era ser escritora. E quando cheguei ao liceu, a Beja, portanto, fiz o liceu em Beja, que é uma cidade do Baixo Alentejo, calhou-me uma professora de Físico-Químicas que alguns chamavam a fera do liceu. Não era nada fera, era uma pessoa muito exigente, mas era uma professora espetacular. Eu acho que, pronto, era uma professora fabulosa, porque ela ensinava, nós quando começávamos a iniciação à Física era tudo com base em experiências, e era tudo discutido, e depois era uma pessoa com muito sentido de humor. E numa altura em que não havia psicólogos nas escolas, ela também fazia de psicóloga, era a professora a quem nos dirigíamos quando estávamos com problemas, organizava atividades muito engraçadas e, portanto, eu a certa altura dei por mim a gostar de Física. E portanto, pensei, pronto, não há problema, porque se eu for para a Física eu posso continuar a escrever, porque eu escrevia poesia, contos, etc. Posso continuar a escrever e posso continuar digamos, a adquirir conhecimento noutras áreas. Não é bem assim, porque como a Gabriela deve saber, a Física é muito ciumenta. É muito ciumenta. E, portanto, uma pessoa depois acaba por não ter tempo para outras coisas, mas não estou nada arrependida. Portanto, eu vim para a Física, vim para Coimbra, onde estudei, e portanto, fiz aí a faculdade. Nessa altura acontecia uma coisa talvez diferente da maior parte dos países. As licenciaturas Física, Química, Matemática, Biologia tinham muitas mulheres, porque na altura os homens, como dizia um colega meu, dedicavam-se a coisas sérias. Iam para a engenharia, para a medicina, para direito, que davam acesso às profissões liberais, onde se ganhava mais, porque na altura, digamos, o horizonte profissional de uma pessoa licenciada em Física, Química, Matemática ou Biologia era ir ser professor. E não era uma atividade muito bem remunerada e, portanto, os homens escolhiam outras coisas, outros domínios onde as mulheres entravam menos. Portanto, no meu curso, além disso, eu fui estudar na altura em que havia a guerra colonial. Portanto, Portugal estava, nessa altura, teve durante 12 anos, sustentou uma guerra em África contra as antigas colónias portuguesas, os movimentos de libertação
estavam a lutar pela sua libertação e, portanto, Portugal só em 74, quando houve aquela a Revolução de 1974, que é conhecida como a Revolução dos Cravos, é que acabou a Guerra Colonial. Consequentemente, havia muitos homens que iam para a guerra. E, portanto, havia, de facto, e aliás, se reparou, no departamento de Física havia muitas mulheres. Eu acho que é ainda... A senhora entrou para fazer a faculdade de Física em qual ano? Em 1966. 66, e aí nessa época então só tinha um grande número de mulheres, porque os homens estavam na guerra ou fazendo as profissões sérias. Ou então noutras profissões mais rentáveis. Portanto, de facto, aí não havia... portanto, houve... Bom, mas já falamos aqui, daqui a pouco, já falamos nisso. Eu já agora não quero deixar de falar uma coisa muito importante em Coimbra, do ponto de vista da minha educação como cidadã. Porque em 1969 houve uma greve estudantil em Coimbra. Eu era estudante, estava no terceiro ano, e aquilo tornou-se, portanto, em princípio, era por questões corporativas, melhores condições, vinda dos professores saneados, solidariedade com os nossos colegas que, entretanto, tinham sido suspensos, mas, na verdade, subterraneamente, aquilo era uma guerra contra o regime. E foi de tal ordem que houve mais de 80% de alunos que não fizeram exames nesse ano, porque estavam em greve. Eu tenho orgulho em dizer que que fiz parte desse número, e foi uma altura extraordinária, porque de repente nós começámos, porque era um país onde havia censura, e nós passámos a ter acesso à informação e a conhecer melhor o nosso país, e a ver que era possível fazer qualquer coisa para o mudar. E, portanto, aquela atitude de decidir vou fazer greve ou não vou fazer greve foi, de facto, muito importante, porque nós tínhamos ali uma responsabilidade enorme. Portanto, eu costumo dizer que, nessa altura, Coimbra foi uma grande escola de cidadania. Portanto, é uma coisa do meu percurso académico que eu não posso deixar de falar. E depois fiz a licenciatura. Na altura, era-se convidado para assistente. Portanto, desde que se tivesse uma boa média, era-se convidado para assistente. E dava-se aulas e, ao fim de 5 anos, acho eu, podíamos pedir uma dispensa de serviço para preparar o doutoramento. Portanto, eu fiz o doutoramento em Coimbra, com algumas estadias no estrangeiro, porque nessa altura também, um pouco como consequência da abertura de Portugal ao mundo, começou a haver contactos com a Alemanha, bolsas, etc. Portanto, eu fiz várias estadias na Alemanha e fiz doutoramento em Portugal. Depois do doutoramento, recomecei a dar aulas, mas fiz um pós-doc na Alemanha, em Regensburg, que na altura o diretor do instituto era o Wolfram Weise, e aí realmente eu recomecei, digamos, iniciei uma nova etapa da minha vida, porque o meu doutoramento tinha sido na área de física nuclear e de energias intermédias, e aí eu tomei contacto com o modelo de Nambu-Jonas-Lázínio, que é um modelo com simetria quiral e que é um modelo inspirado na cromodinâmica quântica. É um modelo muito bonito, porque de facto não é, digamos, demasiado complicado, e então hoje em dia, com os meios computacionais que há, é um modelo onde é relativamente fácil trabalhar, tem as simetrias fundamentais da QCD, não tem confinamento, mas permite estudar toda uma série de propriedades de partículas que não são sensíveis ao confinamento. E há um conceito que eu aprendi, que eu acho extremamente interessante e bonito, que é o conceito de quebra de simetria, porque este modelo de Nambu-Jonas-Lázínio tem uma quebra espontânea de simetria quiral, e daí surge os quarks que não tinham massa, surgem os quarks com massa. E esse conceito é extremamente bonito. Aliás, as simetrias são muito importantes em física, mas tão importantes como as simetrias são as quebras de simetria.
No fundo, digamos, o universo primitivo era um universo extremamente monótono antes do Big Bang. Está a ver o que é um plasma de quarks e gluões, uma pessoa olhar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo e ser tudo igual. E, portanto, a partir do momento em que se quebram as simetrias, geram-se as diferenças, as individualidades e, no fundo, começa a surgir a vida. Portanto, uma quebra de simetria é sempre alguma coisa que traz algo de novo. E eu depois comecei a trabalhar neste modelo, que além de permitir estudar as partículas no vácuo, também permite estudar as partículas e o sistema a densidades e temperaturas elevadas. O modelo, entretanto, foi sendo modificado, foram-lhe sendo acrescentadas novas potencialidades e, digamos, eu e o meu grupo fizemos trabalhos muito interessantes no domínio das transições de fase, do comportamento de mesões a densidades e temperaturas elevadas, o que é relevante não só para o estudo das estrelas de neutrões, que têm densidades muito elevadas, como para as experiências de colisões de partículas no CERN, quando envolvem já temperaturas muito elevadas. Portanto, isso foi o que me ocupou depois do doutoramento e quando saí, quando resolvi reformar-me, não foi de modo nenhum por estar farta da física, foi porque eu sempre achei que a reforma era para ser aproveitada para fazer coisas novas que não temos tempo de fazer durante o tempo em que estamos no ativo. E, de facto, não me arrependi porque tenho feito muita coisa interessante a partir daí. Mas, efetivamente, foi por isso, não foi por estar aborrecida. Não, eu acho que a física é realmente um domínio extraordinário e é uma pena que haja tão poucas mulheres em física. Mas, então, uma coisa, assim, voltando no tempo, assim, que a senhora falou que tinha bastante mulher. Naquela época, era normal fazer pesquisa, investigação científica? Ou era mais para dar aula? Eu acho que as coisas eram diferentes em diferentes faculdades. E a Faculdade de Ciências nisso foi pioneira. Porque, está a ver, a Faculdade de Ciências, em Portugal havia poucos meios para as pessoas fazerem o doutoramento em Portugal. Portanto, os meus professores todos fizeram o doutoramento no estrangeiro, especialmente em Inglaterra. E nos outros departamentos de Física, Matemática, etc., era também assim. Portanto, as pessoas, para fazer o doutoramento... Eu fui uma das primeiras, fui para aí a terceira pessoa no departamento de Física a fazer o doutoramento em Portugal. Porque antes toda a gente ia para o estrangeiro. E o que é que acontecia? Traziam de lá muita inovação e muitos modos de estar na universidade. E, portanto, o meu marido é de letras e o tipo de investigação que nós fazíamos na física era totalmente diferente, as condições eram muitíssimo melhores e, portanto, nós entrávamos para dar aulas, mas para fazer investigação. Ficávamos logo integrados num projeto de investigação. Ao passo que noutras faculdades, portanto, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Direito, as coisas estavam muito mais atrasadas. Portanto, neste caso, ir para a Faculdade de Ciências foi um privilégio, porque nós começávamos já, só publicávamos em revistas internacionais, tipo Nuclear Physics, Physics Letter C, etc. Portanto, não éramos encorajados a publicar em português, portanto, e, portanto, o que nos punha logo em contacto com a comunidade científica internacional e, por outro lado, a sermos julgados por essa mesma comunidade. E, além disso, também tínhamos meios de financiamento maior, porque tínhamos centros de investigação, portanto, tínhamos financiamento, por exemplo, para ir a conferências ao estrangeiro, etc. Portanto, a Faculdade de Ciências estava, de facto, bastante à frente de outras faculdades. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade, assim, como que naquela época não tinha computador com internet, como hoje em dia? Não, pois isso quando fala das... A certa altura, no seu questionário, diziam para eu falar da evolução da física. Eu acho que uma coisa que, de facto, revolucionou não só a física, como a sociedade em geral, e foi, digamos,
a grande revolução dos meios de comunicação. Por um lado, a nível da investigação, temos a evolução da computação, que foi extraordinária, agora com a computação quântica e tudo isso. Portanto, os meios tornaram-se muito mais poderosos. E, por outro lado, a comunicação, o desenvolvimento dos meios digitais. Portanto, agora é difícil imaginar como é que nós antes nem tínhamos computador em Coimbra. Quando eu entrei, não havia, portanto, nós fazíamos, mas isso também tinha uma vantagem, é que nós desenvolvíamos uma grande habilidade para o cálculo analítico, que é muito bonito, é trabalhoso, mas isso depois dava-nos uma flexibilidade muito grande. Então nós enviávamos os nossos resultados dos cálculos, as nossas equações para o Porto, onde havia lá alguém simpático que metia aqueles números no computador. Depois, mais tarde, tivemos um computador na Universidade de Coimbra, mas era daqueles computadores que ocupavam uma sala inteira. Não sei se está a ver quando se sai da física e se vai para o Instituto de Justiça e Paz. Há ali do lado esquerdo, quando se sai uns edifícios. Então o computador ocupava imensas salas. Na física havia em várias salas umas máquinas para aí de metro ou metro e meio de comprimento, onde nós perfurávamos cartões, metíamos lá uns cartões e então nós digitávamos os números e as letras das equações, aquilo aparecia nos cartões perfurados, depois os cartões levavam-se para o computador que ficava lá embaixo e depois estávamos... Às vezes tínhamos enganado uma vírgula, o programa abortava e nós só sabíamos disso passado 2 ou 3 dias. Os cartões ficavam úmidos no tempo chuvoso. Portanto, de facto, e levou tempo até Coimbra realmente ter um computador decente. E a comunicação com a comunidade científica era pelo snail mail, por correio normal, portanto escrevia-se uma carta a alguém, a pessoa respondia, mandávamos para as revistas, tínhamos isso também, escrever um artigo tinha que ser tudo batido à máquina, naquelas máquinas especiais que tinham umas esferazinhas para fazer as letras gregas. Era um funcionário lá da física, nós tínhamos que estar à espera de vez de funcionar, ter tempo para passar aquilo, depois corrigir. Realmente, quando uma pessoa, 50 anos depois, olhamos para isso e parece-nos impossível. Quer dizer, vocês não conseguem imaginar o que era aquilo, mas foi assim que se foi progredindo. Eu não sei qual máquina é essa máquina que tem uma letrinha, essa máquina especial, e eu não consigo imaginar escrever num cartão e perfurar. Não, nós não escrevíamos no cartão, nós escrevíamos no teclado e depois introduzíamos um cartão para aí de uns 30 por 10 centímetros ou coisa assim, uns cartões rosa ou verdes, metíamos lá e enquanto nós digitávamos letras, havia umas agulhas que faziam buracos no cartão. E era esses cartões, uma série de cartões com buracos que depois eram introduzidos na máquina e a máquina lá, portanto, no fundo, era transpor, digamos, a escrita normal para um código digital. E o computador depois decifrava aquilo, fazia as contas, e às vezes, ao fim de 15 dias, nós tínhamos um output. Nossa, eu tô tentando imaginar. Então, no caso, o trabalho ia demorar muito mais, porque tinha que fazer um processo enorme. Pois era. Por isso é que nós, por exemplo, na física teórica, claro, na física experimental ainda tinham outro tipo de problemas, que eram os instrumentos. Aos poucos as coisas foram, e hoje em dia há muita gente, como sabe, que faz investigação de ponta na física, tanto na física teórica como na física experimental, e que tem, equipamentos modernos, mas na altura era um bocado complicado, portanto as coisas realmente demoravam muito mais tempo. Quando uma pessoa começa a trabalhar no computador e, sei lá, escrever um artigo, fazer um programa, tudo isso torna-se extremamente fácil, portanto, a partir daí há uma mudança muito grande. Portanto, houve, de facto, uma alteração, quer dizer, uma alteração,
muito forte em todos no modo de fazer ciência, não que no seu essencial seja diferente, no essencial não é, mas digamos, toda a prática científica é fortemente influenciada por todos esses meios que foram postos à nossa disposição. E qual foi a primeira linguagem que a senhora programou no computador? Era Fortran. Ai, Fortran, todos os meus vídeos alguém fala de Fortran, porque até hoje é muito usado Fortran. Pois, e depois não aprendi mais, também não aprendi mais nada, porque também não... Depois acabei por ter colaboradores que sabiam mais de computação do que eu, e portanto eu acabei por não me esforçar muito, porque realmente fui de uma geração em que nós tínhamos que fazer traços de matrizes de Dirac calculados à mão. Quando comecei a trabalhar com esse tipo de formalismo. Aquilo levava imenso tempo, era preciso, eram umas folhas enormes. Mas, por outro lado, também eu acho que uma pessoa adquiria uma flexibilidade do tipo testar as equações nos limites, fazer aproximações, e isso é muito importante para uma pessoa ver, porque se temos um grande, digamos, um grande edifício de equações ou de dados, às vezes uma pessoa tem dificuldade de se orientar naquilo. E, por exemplo, testar nos limites, fazer uma aproximação, torna-nos a situação mais simples, conservando o essencial, e uma pessoa pode prever o que é que espera obter nos resultados, ou inclusivamente interpretar um resultado que parece estranho. Portanto, essa capacidade a minha geração tinha, e eu penso que a nova geração, eu não sou do género de dizer no meu tempo é que era bom, acho que não, mas digamos, tínhamos essa capacidade, que suponho que as pessoas hoje também terão, ou terão transferido esse tipo de sensibilidade para o cálculo computacional, mas efetivamente as coisas eram assim. Quanto tempo a senhora deu aula? Quantos anos? Quase 40. E aí a minha pergunta é bem justo no que a senhora estava falando. A senhora acha que ao longo dos anos os alunos foram perdendo algumas capacidades por conta da internet ter avançado? Sim e não. Eu acho que, por um lado, a partir de determinada altura, nós passamos a ter que ter muito cuidado, porque, por exemplo, eu dava um problema para resolver em casa, e muitas vezes, quer dizer, aquele tipo de alunos que vinham ter comigo e que tinham dúvidas e que não sabiam como é que se fazia, eram por vezes muito mais fiáveis, porque havia quem fosse à internet e procurasse a solução do problema e punha ali, e realmente isso não era bom. E, portanto, uma pessoa tinha que estar muito atenta a isso, porque depois nos exames finais uma pessoa distinguia quem é que realmente tinha aprendido, quem é que não tinha aprendido. Chegou-me a acontecer a ver alunos que me levavam uma resolução do problema que até nem era bem aquilo que nós queríamos, mas era o que eu tinha encontrado na internet. Por outro lado, também das minhas atividades de estimação criei uma cadeira de História das Ideias em Física, que foi uma cadeira que eu gostei muito de dar e que fui aprendendo muito com os alunos, e eu, nessa disciplina, mandava os alunos fazer trabalhos. E, a princípio, toda a gente ia fazer a sua pesquisa, depois, a certa altura, começam-me a parecer trabalhos muito bem feitos, e muitas daquelas coisas depois chegava-se à conclusão que eram copiadas. E pronto, uma pessoa aí tive que mudar de tática. Portanto, por outro lado, quer dizer, os meios digitais são uma coisa fabulosa, quando bem usados. Mas são terríveis quando, portanto, uma das coisas que acontece é que as pessoas perderam a comunicação presencial face a face, está cada vez a desaparecer mais. Aliás, entre os jovens, o uso de telemóveis e dos WhatsApps e tudo isso, eles não comunicam face a face. Eu que há tempos li, há
socióloga e psicóloga do MIT, Sherry Turkle, que tem acompanhado o impacto da internet na vida das pessoas desde para aí aos 30 anos. E não há muito tempo ela escreveu 2 livros, um chama-se Alone Together e o outro chama-se Reclaiming Conversation, acho eu, em que ela diz que há muitos jovens para que o mundo real é apenas mais uma janela e nem sequer a mais interessante. Outra coisa que ela diz é que estes jovens que foram educados já no tempo em que os meios digitais têm a força que têm, muitas vezes têm carreiras académicas bem-sucedidas, arranjam emprego com facilidade, mas passado algum tempo os empregadores queixam-se de várias coisas. Eles não são capazes de dirigir uma reunião, têm dificuldade em olhar as pessoas nos olhos, angustia-os fazer uma chamada telefónica. Portanto, tudo aquilo que implica comunicação face a face é muito difícil para eles e, portanto, a capacidade de comunicação, de empatia, requer, de facto, a comunicação visual, portanto, comunicação olhos nos olhos. E isso está a perder-se muito. Quer dizer, se por um lado uma pessoa, então, em termos científicos, é fabuloso, uma pessoa está a trabalhar, imediatamente manda um mail a um colega, tem uma dúvida, contacta com A ou B ou C, os artigos a pessoa publica e põe no arquivo .org e imediatamente se tem acesso, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Mas, por outro lado, digamos, já este perigo, e naturalmente os alunos não são insensíveis a isso. Agora, o que eu notei ao longo dos anos foi que havia qualidades que os alunos perdiam, mas ganhavam outras. Portanto, não se pode dizer, eu acho que o que tem que acontecer é que nós temos que viver o nosso tempo e todas as coisas, todos os novos meios que temos à nossa disposição, utilizá-los de uma forma crítica e inteligente. E eu acho que isso que é possível. Quer dizer, por exemplo, está a ver, quando foi descoberto o rádio, se vir jornais da época, a certa altura achou-se que o rádio era bom para tudo. Havia sabonetes à base de rádio, cremes faciais à base de rádio. Está a ouvir? Umas pomadas que faziam revigorar, que davam mais capacidade de fazer desporto e até de vigor sexual. E as pessoas usavam aquilo tudo, todas contentes, depois descobriu-se que realmente estavam a fazer para lá a sua saúde, mas quer dizer, isso depois foi revertido, digamos assim, as pessoas começaram a perceber os malefícios e os benefícios do rádio e a utilizá-lo de forma inteligente. Portanto, eu acho que com os novos meios de comunicação passa-se a mesma coisa, quer dizer, eu tenho esperança que nós consigamos educar os jovens e os adultos, porque isto não são só os jovens também, para viver com os meios digitais sem deixarem que eles lhes roubem a vida e a capacidade de comunicação. A senhora está me ouvindo? Estou. Volta e meia, parece que isto para, mas eu estou a ouvi-la. Eu acho que a chamada está meio parando, mas a outra pergunta que eu queria fazer é, ao longo, assim, de toda a carreira, quais foram as coisas mais difíceis e as coisas que a senhora mais gostou? Mais difíceis. Eu acho que durante os primeiros anos foi tudo difícil, porque estar a dar aulas e nós naquela altura eu cheguei a dar 18 horas de aulas por semana, que era de facto muito. E a fazer investigação ao mesmo tempo era complicado. Depois, fazer a tese de doutoramento com aquele computador, etc., também não foi fácil. Depois,
depois do doutoramento as coisas mudaram muito, porque não só eu iniciei um trabalho de investigação muito, pronto, que gostava muito e que tinha de facto muita potencialidade e por outro lado também os meios de cálculo foram melhorados e eu também ganhei autonomia, porque antes dava, portanto havia um professor que dava, que era a quem estava atribuída a disciplina e, portanto, os assistentes faziam exercícios, determinados pelo professor. E, a partir daí, a pessoa começa a ter autonomia e a definir o seu próprio caminho. Depois, também há situações que não foram fáceis, que foi, embora Portugal seja... Ai, isto está-me a cair. Não faz mal. Embora Portugal não seja dos piores países para ser mulher, realmente depois do 25 de abril de 1974 houve uma grande mudança nos costumes, nas atitudes das pessoas e as mulheres ganharam de facto muito protagonismo e acho que podemos dizer que se calhar é um país do mundo onde não é mal todo ser-se mulher, mas a discriminação existe. E eu sentia sempre, embora no nosso departamento houvesse bastantes mulheres, e agora acho que a tendência já começa a ser para ser, de qualquer dia começa a ir mais rapazes para a física do que raparigas, mas as mulheres até tinham acesso à carreira académica, até tinham possibilidade de fazer, tinha a possibilidade de subir na carreira académica, de passar professora auxiliar, associada, catedrática, etc. Portanto, várias mulheres fizeram isso. Mas o que eu senti sempre é que, ainda que eu tivesse o mesmo grau que o meu colega, os homens eram sempre mais valorizados que as mulheres. E, digamos, houve um momento da minha carreira em que eu senti isso com muita força e quer dizer, houve situações desagradáveis que não teriam acontecido se eu fosse homem. Por outro lado, a nível internacional, embora eu não sentisse, até porque eu, quando ia a congressos ou quando estava num sítio qualquer, eu não estava a competir com ninguém. E aí, embora eu ia a workshops, a conferências, lembro-me que onde havia, por exemplo, 2 mulheres, 3 mulheres, 6, 7, se o encontro fosse maior, e de facto aí havia uma outra coisa difícil que eu não sei. Eu atribuo a uma autocensura que nós mulheres fazíamos, quer dizer, o facto de haver muito poucas mulheres no meio de homens fazia o quê? Com que as mulheres normalmente era quem fazia as apresentações mais cuidadas, porque nós não nos podíamos dar ao luxo de errar. E não é que os homens não fossem simpáticos, não era nada disso, mas quer dizer, nós tínhamos de facto essa noção, quer dizer, não estávamos, aliás, numa conferência, mesmo nas grandes conferências, vê-se perfeitamente que há sempre menos mulheres a fazer os talks principais. Quem fala, quando chega o período de discussão, há sempre mais homens a falar do que mulheres e, portanto, isso foi uma coisa que eu me habituei a viver com isso, mas que senti sempre. O que é que gostei mais? Gostei muito do meu trabalho de investigação, gostei muito de ter criado aquela disciplina de História das Ideias em Física. As pessoas não davam muita importância, mas eu acho que é fundamental. Era uma cadeira para os futuros professores. Quer dizer, uma pessoa estudando a história da física compreende melhor o que é a ciência, quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, vê que o erro não é necessariamente mau, quer dizer, o erro pode ser um ponto de partida para coisas novas, vê que também que a ciência não está numa torre de marfim, está de facto em contacto com toda a sociedade e há ideias na sociedade que influenciam a ciência e vice-versa.
Portanto, isto dá-nos uma grande abertura e eu gostei muito de construir isso com os meus alunos. Ainda há pouco tempo houve um antigo aluno de Évora, que é uma cidade também do Baixo Alentejo, que me convidou para fazer umas palestras, e é um aluno desse tempo, desses grupos. Ele convidou-me para ir lá fazer uma palestra sobre as mulheres na ciência, apresentar o meu novo livro, porque eu nunca abandonei a ideia de escrever e tenho alguns livros publicados. O último é um livro infanto-juvenil que foi colocado no Plano Nacional de Leitura, portanto... Como é o nome do livro? Chama-se A Menina que se Chamava Janela. Eu vi no seu Facebook. Eu vou colocar depois um link aqui no canal também. Eu tenho no minha página de Facebook, eu tenho lá um álbum com os livros, outro com as pinturas, porque a pintura foi uma coisa que eu descobri também depois quer dizer, eu em tempos tinha desenhado, mas nunca tinha pintado, mas como a minha filha tem uma loja de material de belas artes e tem um ateliê onde há aulas de pintura, eu fui para lá e, portanto, agora é também uma das... quer dizer, a literatura, a física, a pintura, são tudo aventuras do conhecimento. Portanto, o mesmo entusiasmo, estamos sempre a descobrir o novo, a querer ir mais longe. Portanto, eu fui também a Évora fazer uma exposição de pintura. Aquele meu aluno, que foi meu aluno para aí há 30 anos, ele ficou com uma impressão daquelas aulas de História da Ciência e Física, em que eu punha os alunos a falar e discutíamos imensa coisa, guardou uma ternura muito especial por mim e isso deu-me, de facto, uma grande satisfação. E pronto, isto parou outra vez, não é? Parou um pouco, mas é que o áudio tá bom, só que a imagem, ela tá meio parada, né? Mas... Eu pensei numa pergunta agora sobre a física. Existiu alguma coisa na física que quando a senhora começou a estudar, todo mundo falava assim na comunidade física que seria impossível de encontrar, ou alguma coisa que não seria possível, e aí quando a senhora estava na física encontraram, ou foi uma revolução, ou algo que foi muito marcante? Bem, assim, uma coisa que dissessem que era impossível encontrar, não me estou propriamente a lembrar de nada. Agora, que havia muitas coisas em aberto, por exemplo, as ondas gravitacionais. Durante anos eu ensinei aos meus alunos que as ondas gravitacionais eram uma previsão da relatividade geral, mas por enquanto ainda não se tinha confirmado e era muito difícil. E realmente as ondas gravitacionais foram detectadas aqui há poucos anos. Por exemplo, outra coisa que se falava muito e que as pessoas não diziam que era impossível, mas que era efetivamente muito difícil, era o bosão de Higgs, que realmente foi previsto já há tantos anos, quando surgiu o modelo standard. E isto é tão interessante que, não sei se conhece aquele livro de God's Particle, a partícula de Deus, nesse livro o autor diz que estava para chamar ao livro, que o título do livro fosse The God's Particle. Portanto, em português, assim traduzida, o raio da partícula. Podia ser assim. Porquê? Porque era uma partícula muito fugitiva. E realmente foi anos e anos que as pessoas tiveram para encontrar. Portanto, houve de facto, muita coisa que evoluiu e evoluiu de uma maneira espetacular. Por exemplo, o nosso conhecimento do cosmos. Também, desde quando eu comecei, entre a altura que eu comecei a trabalhar e até agora, fizeram avanços espetaculares, como, por exemplo, a descoberta de que a expansão do universo é acelerada. Portanto, há de facto muita coisa que seria impensável, ou melhor, eu não digo que seria, pelo menos não me lembro de ouvir as pessoas dizer que não era possível, mas que
era tão difícil que, pronto, a altura de descobrir aquilo ninguém imaginava quando fosse. E isso aconteceu, de facto. E no seu trabalho, assim, qual foi a coisa que mais foi importante durante a pesquisa, ou que foi algo que, não sei, uma publicação, alguma coisa assim que marcou? Eu não houve propriamente assim uma coisa específica. Houve, foi a partir de determinada altura, uma satisfação crescente, porque o nosso trabalho estava a ser reconhecido, o número de citações aumentava, publicávamos essencialmente na Physical Review Day e os nossos artigos não tinham dificuldade em ser aceitos. Quando enviávamos comunicações para congressos, normalmente, uma vez mandei um para um congresso no Brasil e não me aceitaram. Nunca fui ao Brasil. Ai, os brasileiros estavam perdendo os trabalhos. Pois é, mas digamos que foi assim um contínuo. Eu não posso dizer, houve momentos de muita satisfação, mas não posso assim isolar e dizer, olha, foi aqui, porque as coisas foram gradualmente e não houve assim de facto muito. Mas olha, já agora podíamos falar do meu livro. A meninas que se chamava Janela. Aquilo é uma história de uma menina que cresce. Portanto, é a história do crescimento de uma miúda com os seus amigos, os familiares, etc. E ela chama-se Janela porque no dia que ela nasceu chovia muito e era um inverno muito pesado, chovia muito e ela nasceu e nesse dia abriu-se uma janela na chuva, quer dizer, as gotas de chuva afastaram-se e abriu-se uma janela e viu-se o sol. Portanto, toda a tónica é esta de descobrir coisas novas. E nessa história, houve coisas que eu não fui escrevendo as coisas intencionalmente, só que a partir de determinada altura verifiquei que estava ali muito a minha perspectiva sobre a educação e o crescimento. Por exemplo, há uma menina que adora matemática e que é muito boa em matemática e que voa com os laços das tranças. Ora, se eu pensar... Portanto, por exemplo, há uma professora que eu digo, era uma daquelas pessoas sensatas que achava naturalíssimo haver gatos voadores que se dedicavam à pintura. Evidentemente que as pessoas viram que não era uma professora sensata, eu acho que era, mas o que é que está aqui presente? É que a educação, pelo menos a nível... sobretudo ao nível inicial, e depois tem que ser aberta, quer dizer, tem que valorizar tanto o aspecto mais racional, como tem que valorizar também o aspecto emocional. E valorizar a imaginação das crianças é de facto muito importante. Porque, por exemplo, aquela menina que voava com as tranças, eu acho que se ela seguir a carreira de matemática, não sei o que é que ela vai decidir, ela vai ser uma matemática muito criativa. Porque isso de imaginar, no fundo, os bons cientistas, os cientistas que deixam a sua marca na história, são pessoas com muita imaginação, com muita criatividade, que são capazes de imaginar coisas que os outros não imaginam e de tomá-las a sério. Por exemplo, Planck, quando formulou a sua hipótese, ele próprio não acreditava muito naquilo, porque aquilo ia contra todos os princípios da física clássica. E muita gente terá aceitado a hipótese como uma forma de trabalhar, mas na realidade não acreditava muito naquilo. Mas foi preciso ter ousadia de quebrar determinado tipo de pensamento e criar umas coisas novas. Portanto, eu acho que menosprezar a imaginação tem que se orientar, obviamente, menosprezar a capacidade de imaginação das crianças é muito mau, porque, na verdade, nós temos em todos
os setores da sociedade, nós precisamos ter pessoas criativas. Claro que precisamos também ter aquelas pessoas muito cuidadosas, que fazem o seu trabalho sem fugir às regras e que podem ser excelentes técnicos, excelentes profissionais, embora sem grandes voos criativos. Precisamos dessas porque, digamos, há uma certa disciplina que impõe, mas também precisamos igualmente de pessoas que tenham a capacidade de imaginar para além daquilo que é aceitável, porque são essas que criam conhecimento novo. E, portanto, nesta brincadeira com as crianças, eu no fundo estava a projetar essa imagem de que é normal haver gatos que voam e que se dedicam à pintura. Além dessa capacidade de imaginar coisas diferentes, quais as outras características que a senhora acha que um físico deveria ter? Há uma coisa, a par dessa capacidade de criar e de imaginar, tem que ter um grande rigor. Mas, como dizia um professor meu, o rigor da física não é o rigor mortis, que eu acho sensacional. Quer dizer, tem que ter, de facto, muito rigor, tem que ter disciplina, até para disciplinar a própria imaginação, senão andamos para aí a voar e não paramos em lado nenhum. Quer dizer, a cada momento a pessoa tem que fazer escolhas. Portanto, a criatividade tem que ser combinada com um certo pragmatismo. E, por outro lado, uma exigência muito grande a todos os níveis. Eu acho que, mas isto é a minha opinião, que também é muito importante saber ser sociável, criar empatia com as pessoas. É evidente que há excelentes físicos que são lobos solitários, pronto, sabemos todos disso e não se vai, digamos, agora obrigar uma pessoa que por sua natureza é uma pessoa solitária, que não gosta muito de interagir com os outros, também não vamos obrigar a ser sociável, mas é muito importante que na comunidade científica haja pessoas com empatia, porque o trabalho científico hoje em dia faz-se essencialmente em equipas. E, portanto, a capacidade de formar uma equipa, de ouvir os outros, de respeitar, de pedir e receber ajuda, enfim, de estar numa colaboração franca é extremamente importante. E eu acho que seria bom que os cientistas tivessem, de facto, essa capacidade. E eu acho que, para além de tudo isto, não vou agora aqui a escrever, digamos, estabelecer um manual de regras. Eu acho que é uma coisa que é fundamental a isto tudo, é o amor à física, digamos, a paixão, porque isso faz-nos vencer muitas dificuldades, faz-nos ficar acordados até tarde, se for preciso, e pronto, sem isso, também não se, quer dizer, nós temos que gostar daquilo que fazemos. E assim, e para as pessoas que estão começando na física, e é porque assim, as duas perguntas que eu mais recebo no canal, a primeira pergunta é: se eu não sou muito bom em matemática durante o ensino médio, né? Eu poderia cursar a física? Essa é uma das perguntas que eu recebo. Bem, eu acho que para fazer física realmente é muito importante ter uma boa formação em matemática, sem dúvida, sobretudo se for física teórica. Portanto, acho que é de facto uma base essencial. Agora, o facto da pessoa não ser muito boa no ensino secundário a matemática não quer dizer que não venha a ser. Até porque muitas vezes, como se diz, a necessidade aguçou o engenho. A pessoa pode não ser eu. Aliás, tive casos de alunos que inicialmente, estou a lembrar-me de uma aluna que eu não dava nada por ela, porque ela faltava às aulas, não era assim grande aluna e tal, e depois, passados uns tempos, ela voltou, interessou-se, passou a ter notas muito boas e fez o doutoramento. Portanto, eu acho que uma pessoa nunca deve, se a pessoa gosta muito de física e não é muito boa em matemática, então vai esforçar-se por ser boa em matemática.
Não podemos dizer que está condenada a não ir para a física, porque se ela de facto gosta de física, então vai fazer um esforço. Porque a matemática não é mais difícil do que outras coisas. E a pessoa pode, até à medida, ter uma motivação extra para estudar matemática e para gostar de matemática, porque eu acho que não se... Uma vez havia umas alunas que me vinham tirar dúvidas e que me diziam assim, eram de física, de química medicinal. Portanto, a física era necessária, mas não era de facto a área delas. Então dizia-me uma, doutora, a física só tem um defeito, é existir. A física só tem um defeito, é existir. E eu dizia-lhe, vocês procurem gostar, façam um pequeno esforço para quando estiverem a estudar, procurar gostar, procurar encontrar alguma beleza naquilo que estão a estudar. Porque se de facto a pessoa não gostar, não vai longe. E se esforçar um bocadinho por ver bem, isto é capaz de ter aqui algumas coisas bonitas, acho que isso facilita muito a aprendizagem. Portanto, quer dizer, quem não é bom em matemática tem que se tornar bom. E não é impossível tornar-se bom. Tem que insistir bastante, estudar bastante. E a segunda coisa, eu não sei se aí em Portugal também acontece muito isso, mas no Brasil tem aquela cultura de que quem faz física vai morrer pobre e que quem faz engenharia vai ganhar dinheiro. Então, muita gente fala assim, minha família não quer que eu faça física, quer que eu faça engenharia, porque na física eu vou ser pobre, não vou ter futuro, não vou ter sucesso. Em Portugal também acontece isso? Sim, pois, em Portugal também acontece, porque na verdade quem faz física, hoje em dia em Portugal, pronto, para além de ter a possibilidade de trabalhar no ensino, tem agora a possibilidade de obter bolsas de investigação, fazer o mestrado e fazer o doutoramento, mas não é fácil arranjar depois um lugar e, portanto, há pessoas que estão anos e anos a viver de... Isso, aliás, que acontece em todo o mundo. E claro que há pessoas que vão para a física aplicada e talvez possam conseguir, portanto, mas há a ideia, eu acho que hoje em dia é difícil arranjar em Portugal, não é fácil arranjar emprego em lado nenhum. Talvez seja por isso que nós agora temos mais homens em física, porque eles perceberam que se calhar indo para a engenharia também, ou para direito ou para medicina, também não têm melhor sorte, porque a situação agora de facto é essa ideia que os cursos que dão mais acesso a profissões liberais que dão salários melhores. E existe essa ideia, não sei até que ponto corresponde, quer dizer, sim, é capaz de corresponder, também depende um bocado da sorte. Uma pessoa, por exemplo, sem engenheira, e se tem a sorte de ser contratada por uma grande empresa, obviamente que vai ganhar muito mais do que um investigador ou um professor, mesmo que seja um professor universitário, isso não há dúvida. Agora, também é preciso ter sorte de encontrar essa grande empresa. Mas eu sempre acho que se a pessoa gosta mesmo, tipo Sim, se eu gosto de física, eu não iria fazer engenharia, né? Pois. Se a pessoa gosta de física, tem que aguentar com os problemas que vai encontrar e digamos, a vida também não é fácil noutras áreas. Agora, também a questão é, a pessoa, qual é a principal motivação da pessoa? Quer ganhar muito dinheiro quando for grande ou quer ser feliz? Claro que pode ganhar muito dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Mas se efetivamente a pessoa, para se sentir realizada, vai para um domínio onde à partida sabe que não terá grande riqueza, mas tudo depende daquilo que a pessoa quer. Se quer uma casa, se não se sente realizada, se não tiver uma casa com piscina e 2 ou 3 automóveis de topo de gama, então é melhor não ir para a física.
Embora possa haver pessoas que até têm uma vida muito boa. Só por si ajuda a felicidade, mas não traz necessariamente a felicidade. Isso é uma coisa que toda a gente sabe. A senhora nunca se arrependeu de ter escolhido física, né? Não. Nunca me arrependi, porque de facto também os meus horizontes porque de facto eu vim para a física porque gostava de física, e ao longo dos anos fui gostando cada vez mais de física. Às vezes tenho um bocado de pena, porque, por exemplo, se tivesse seguido uma carreira no domínio das humanidades, havia determinadas capacidades que eu tenho que teria cultivado. Eu já publiquei alguns livros, mas não publiquei muitos. Poderia ter explorado mais esse aspecto, se tivesse... portanto, há coisas que a certa altura a pessoa tem que prescindir, porque não dá. Mas, por outro lado, eu adquiri, digamos, enriqueci muito durante todos estes anos e, portanto, pensei sempre que nunca iria reformar-me no limite de idade, ia reformar-me antes, para reformar-me, ainda estar suficientemente saudável para descobrir outros caminhos. E é espetacular, porque eu, por exemplo, agora tenho um projeto ainda ligado à ciência, que são as mulheres na ciência, mas para além disso, na literatura e na pintura, eu sinto que continuo não sei como é que é de explicar isto, mas tudo aquilo que eu aprendi na física, tudo aquilo que eu ganhei está lá. Portanto, há conceitos que uma pessoa adquiriu, por exemplo, todos esses conceitos acerca da quebra e da restauração de simetria. Isso pode ser útil para eu penetrar a outros domínios, outros campos. Portanto, há de facto conceitos, maneiras de pensar, maneiras de trabalhar que estão presentes em mim quando eu escrevo ou quando eu pinto. Sim. Quer dizer, a física tornou-se assim uma espécie entrou na circulação sanguínea, como eu costumo dizer, e ficou cá. Portanto, embora eu hoje já faça investigação em física, na verdade tudo aquilo que eu aprendi está comigo e levo para outros domínios. E não foi muito difícil ter se aposentado e saído da universidade, do departamento? Foi um bocado difícil. Aliás, foi engraçado que eu, depois de estar reformada, fiquei um ano a trabalhar o vosso curso, porque portanto, a Gabriela teve eletromagnetismo 2 comigo, acho que teve, sim, eletromagnetismo. Nesse ano em que eu já estava aposentada. Sim, eu sei que a senhora estava aposentada. Sim, eu precisamente para fazer uma transição mais gradual, porque tinha um bocado de medo de fazer. Eu continuei durante esse ano e fui a congressos, trabalhei na investigação e, portanto, fui-me afastando assim gradualmente. E eu acho que uma das coisas que ajudou foi também as condições económicas em Portugal estarem a mudar e, de repente, eu perceber que se me quisesse reformar dali a um ano ou dois, provavelmente não podia, porque o limite de idade tinha aumentado, que me ia reformar em piores condições. Mas, de facto, foi muito mais fácil do que aquilo que eu pensava. À partida eu estava com um certo receio, e agora eu olho para tudo aquilo que fiz e continuo a ir lá, física, continuo a fazer palestras, quando precisam de mim, é muito frequente convidarem-me para fazer palestras na universidade ou noutros sítios, e eu vou lá e gosto de encontrar os colegas, gosto de encontrar os meus antigos colaboradores e sinto-me bem, quer dizer, eu olho para trás, olho para aquilo que fiz, não com saudade, mas como uma etapa da minha vida muito enriquecedora, de que eu me orgulho, e agora estou noutra. E mesmo aposentada, ainda estava cuidando dos 13 brasileiros do programa de licenciatura. Exatamente, pois. Mas está a ver, isso não estava a fazer sacrifício. Isso era, como nós dizemos, por amor à camisola. Quer dizer, eu estava, por um lado, era um trabalho que eu tinha iniciado e que, portanto, gostava de continuar.
E, por outro lado, também era uma questão pessoal, quer dizer, eu estava a fazer uma transição gradual para a reforma. E pronto, acho que fiz bem, acho que saí na altura certa e não saí assim bruscamente, saí lentamente e era, na verdade, eu gostava de fazer aquilo, portanto não foi sacrifício, quando a gente gosta não é sacrifício. Nossa, eu sinto muitas saudades de Coimbra, eu acho que foram 2 anos muito bons, assim, na minha vida, que eu acho que a Universidade de Coimbra, assim, abriu meus olhos para física, para outras oportunidades, porque até então eu achava que era impossível que eu pudesse sair do país, e aí eu fui para Coimbra. Eu não sei, a Universidade de Coimbra também tem muita tradição, aquele espírito. É muito diferente de uma universidade do Brasil, porque no Brasil todas as universidades são muito novas. A minha universidade tinha 50 anos. Coimbra é uma das universidades mais antigas da Europa, do mundo. Pois é. Então, eu sinto muita falta mesmo. Eu acho que o tempo que eu tive lá eu aprendi muito. Era muito mais difícil do que no Brasil, assim, pela minha experiência, eu sofri bastante, a senhora sabe. Eu achei que eu nunca ia conseguir acabar. E aí... Não, foi, mas ouça, para nós, eu também, houve uma coisa muito boa, que eu fiz equipa com a doutora Helena Vieira Alberto, que era de facto extraordinária. E depois também tivemos muita sorte com o vosso grupo. Não sei se depois os outros grupos foram assim, mas aquele grupo, para já, eram todos simpaticíssimos. E trabalhavam muito. Quer dizer, havia uns que vinham realmente muito bem preparados, havia outros que vinham menos preparados, mas efetivamente vocês queriam aprender. E isso era muito... Queriam aprender e trabalhavam bastante, e havia pessoas que inicialmente tiveram muitas dificuldades e depois chega ao fim do ano, aliás a Gabriela foi um desses casos, que no primeiro semestre as coisas correram muito mal e depois para o fim surpreendeu toda a gente. Nossa. E foi uma pessoa também muito dinâmica, que aproveitou o facto de estar em Portugal para conhecer também outros países, era assim um bocado rebelde, mas quando era preciso arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhava. E portanto era, digamos, um grupo que também nos dava muito, era muito gratificante também para nós, porque estávamos a ver ali um grupo de alunos, alguns... pronto, que à partida não traziam muito boas condições e que estavam todos a esforçar e que tinham todos um entusiasmo muito grande, portanto acho que foi bom para todos. A Bianca também fez uma live no canal, ela agora trabalha como física médica no Rio de Janeiro. O Maurício, que está fazendo doutorado aí em Coimbra, né, ele ainda gostou de Portugal. E a maioria das pessoas que acabou o curso da mesma época que nós, tá todo mundo fazendo doutorado e basicamente todo mundo na física. Ainda ninguém, acho que saiu da física. Que bom. O Edson tá dando aula também numa escola. E ele é um dos professores, ele recebe muitas homenagens, porque todos os alunos amam ele. Porque ele é muito, muito dinâmico também, né? Pois, que bom. Então, eu não sei se a senhora queria dar alguma mensagem final, comentar mais. Não, eu já agora, Gabriela, se ainda tivermos tempo, gostava só de falar um pouco das mulheres na ciência. Temos tempo. Claro. Daquele projeto, é que é um projeto em que eu me tenho dedicado ultimamente e que é extremamente interessante. E, de facto, se uma pessoa vir ao longo da história, eu acho que para fazer uma carreira científica é preciso ter acesso à educação, ter condições para realizar o trabalho e outra coisa muito importante, ter reconhecimento dos pares. E isto faltou à maioria das mulheres ao longo dos tempos. As palestras que eu tenho feito, algumas delas têm no título a Irmã de Newton. Porquê é que eu falo na Irmã de Newton? Porque há um livro da Virginia Woolf em que ela desafia os leitores a imaginar que Shakespeare teve uma irmã gêmea igualmente dotada. E, portanto, o que é que aconteceu à irmã de Shakespeare, se ela tivesse existido? Para já,
não teria acesso à educação formal, enquanto o irmão tinha professores, ou ela aprendia os rudimentos e depois o trabalho dela era orientado sobretudo para as artes típicas da mulher, a costura, o tratar da casa, a culinária, etc. Mas como ela era de facto muito interessada, ela conseguia, através dos livros do irmão, ir aprendendo e começou também a escrever. Quando chegou aí por volta dos 14 anos, o pai oferecia em casamento a um amigo rico, nobre e velho. E é evidente que ela não queria casar e, portanto, fugia de casa. E ia para Londres tentar a sua vida no teatro. Mas todas as portas se fechavam e a história acabava muito mal. Portanto, por exemplo, uma irmã de Newton teria possibilidade de ter escrito os Principia? Não teria, embora no século XVII já haja, e sobretudo no século XVIII, já apareçam muitas mulheres que ficaram na história da ciência. Mas, efetivamente, fazer uma obra daquela magnitude e ter aquele reconhecimento não era possível. Portanto, há muitas mulheres que são uma espécie de irmãs de Newton, que a história não fala delas, porque elas não tiveram possibilidade de ter essas condições para fazer ciência. E ao longo dos séculos nós vamos encontrar algumas mulheres notáveis, inclusive na própria Idade Média, mas elas têm sempre ao lado a apoiá-las ou um marido, ou o irmão, ou o pai, que digamos, que lhes dão o apoio e o incentivo necessário. A maioria não tem isso. Agora, efetivamente, passando para os tempos presentes, a situação, claro que evolui muito, mas há um estudo do American Institute of Physics, relativamente recente, em que eles concluem, que fizeram um inquérito para aí em 15 mil países, eles concluem que, de facto, hoje em dia há mais mulheres em ciência, mas elas têm menos financiamento, são menos vezes convidadas para conferências plenárias, têm menos orientações. Portanto, de facto, há mais mulheres, mas é muito mais difícil para elas o acesso, digamos, aos mesmos níveis que os homens, por razões que nós sabemos. Por exemplo, o caso da física é paradigmático. Aliás, se nós olharmos para os prémios Nobel, há 800 e tal homens que receberam o prémio Nobel e 52 mulheres que receberam o prémio Nobel. Dessas, 21 ganharam o prémio Nobel em ciência. E 3 dessas mulheres são físicas. A última foi o ano passado, a dona Strickland ganhou o prémio Nobel em física. Portanto, física é dos domínios científicos. Física, matemática, engenharia e ciências de computadores são os domínios onde há menos mulheres. E depois isto acaba por ser um ciclo vicioso. Claro que tem que haver discriminação, há de certeza, mais ou menos, mas não é só isso, quer dizer, como há menos mulheres em física e noutras áreas da ciência, significa que a probabilidade de uma delas ascender a posições de topo é muito menor. E depois aquilo é um ciclo vicioso. Como há poucas mulheres em física, as raparigas não se sentem atraídas para ir para a física. E como vão menos mulheres para a física, portanto, há uma coisa que tem que ser feita, sobretudo a nível da educação. Eu fui convidada por uma colega da Universidade do Porto, do Instituto de Literatura Comparada, Margarida Losa, a ser conselheira, com outros colegas, de um projeto que tem o nome de She Thought It, Crossing Bodies in Science and Arts. Portanto, eles têm um site
que pode, embora aquilo ainda esteja em construção, pode aceder a esse site. Se quiser eu até lhe mando o nome depois, em que tem, quer dizer, biografias de mulheres nas ciências e nas artes, tem artigos, ensaios, portanto tem muita informação e aquilo está a ser construído ainda há muita coisa que falta. E eu tenho ajudado nesse projeto e acho que é uma coisa muito importante, sobretudo nos tempos de hoje, em que nós, em certos países e em certas situações, parece que assistimos a um retrocesso no que concerne aos direitos das mulheres. Quer dizer, nós cada vez ouvimos afirmações e vemos atitudes que parece que algumas coisas estão a recuar. E, portanto, quer dizer, não é, digamos, pronto, o feminismo tem muitas vezes agarrado uma série de preconceitos, de exageros, de radicalismos, etc. E, efetivamente, esses radicalismos existem, mas pensando o mais racionalmente possível, privar a humanidade quer dizer, a sociedade tem direito a escolher os melhores para, digamos, áreas-chave. E se tiver uma amostra que não inclui ou inclui muito poucas mulheres, não está a escolher os melhores. Quer dizer, pode haver naquele universo que não teve acesso à ciência, haver, de facto, pessoas muito importantes. Portanto, para além de, digamos, dos direitos das mulheres de serem reconhecidas, de serem incentivadas nas áreas científicas, não estou a falar de discriminação positiva, estou só a falar de, digamos, reconhecimento do valor e incentivo. Para além disso, a sociedade também tem o direito de ter, quer dizer, não pode desperdiçar o potencial das mulheres, que se tem revelado, quer dizer, tão importante como dos homens portanto, nas áreas da ciência e noutras áreas. E, portanto, esse é um dos meus projetos em que estou empenhada atualmente. Nossa, eu fico muito feliz que a senhora falou sobre isso, sobre as explicações, porque eu sempre tento falar bastante sobre o tema das mulheres na ciência, que se a gente não vê que existem outras mulheres, a gente não quer ir para aquele curso, porque parece que a pessoa se sente sozinha. No lugar que eu estou trabalhando aqui, são mais de 100 pessoas e só tem 3 mulheres. Então, é um lugar que tu vê uma outra mulher e tu pensa assim, nossa, outra mulher. É verdade. Mas eu sentia isso também. Nos últimos tempos já havia mais mulheres, mas eu lembro-me daqui não há muitos anos estar era um workshop em Trento e havia 3 mulheres, era eu e duas, não, havia duas. Uma vez estive na Rússia e havia 3, e eram de países, as 12, eu acho que nos países mais periféricos há mais mulheres, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, alguns países latino-americanos. Não sei se é por os salários serem menores nesses países, mas de facto há mais mulheres. Por exemplo, nos países nórdicos há muito menos. Mas uma pessoa é essa que depois eu senti sempre uma pressão muito grande em mim pelo facto de, quer dizer, à medida que os anos passavam, a pessoa vai ganhando mais autoconfiança, pronto, as pessoas conhecem-nos, respeitam-nos, etc. Mas no princípio quer dizer, eu nunca me sentia à vontade num desses ambientes, porque uma pessoa estava ali em foco, se dissesse uma asneira ficava logo preocupada porque dizia lá que pois é porque é mulher. E isso é uma situação que deve mudar. E a gente sempre tenta ficar cuidando a roupa que vai colocar, o jeito que vai colocar, para que ninguém pense nada que não seja só o teu trabalho e que saia tudo bem. Exatamente. Aliás, é muito curioso que fale nisso, porque embora hoje as coisas, mas por exemplo, a Madame Curie, quando casou, disse à sogra:
está com ideias de me dar um vestido, compra-me um vestido de um tecido escuro e forte, que é para eu poder usar todos os dias no laboratório. Realmente, a Madame Curie, o Einstein, teve numa daquelas conferências Solvay, das primeiras conferências em física que houve no princípio do século, teve com a Madame Curie, com a filha, a Irene, e então escreveu à mulher, ou já não sei se era mulher, se era namorada na altura, escreveu a dizer: conheci a Madame Curie, é fria como um peixe, e a filha ainda é pior, parece um autêntico granadeiro. E, de facto, havia uma preocupação dessas mulheres no princípio do século de terem, aliás, de terem um traje quase masculino, portanto, de cores escuras que não dessem nas vistas, porque realmente é isso. Pronto, eu agora reparei nos últimos tempos, por exemplo, eu tive uma conferência nos Estados Unidos, era uma conferência que envolvia teóricos e experimentais, e, portanto, não sei se era por isso, havia bastantes mulheres. E realmente elas andavam todas descontraídas, de shorts e de t-shirts sem manga e tal, sem preocupações nenhumas. Mas isto aqui há uns anos e noutros ambientes não era possível. Quando há muito poucas mulheres, a pessoa tem de facto essa preocupação de eu quero que vocês me encarem como se eu fosse um homem, não quero privilégios, não quero privilégios, não quero que digam que eu ando aqui a bater a pestana. E eu senti muito isso. Mas eu espero que as coisas mudem cada vez mais e agora com a internet também tem muitos projetos, né, de mulheres na ciência e está ganhando muito poder. Eu acho que agora eu estou vendo por muitos lugares livros falando sobre mulheres na ciência, projetos, YouTube, então eu acho que é uma coisa que está mudando e que talvez quando eu me aposente já vai ser uma coisa que talvez não se fale tanto já como hoje em dia. Eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Pois, não sabemos. Eu acho que há um vídeo nesse site que eu falei há bocado, de um professor que fala quanto tempo é que vai demorar até conseguirmos a igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade de direitos. Claro que as mulheres serão sempre diferentes dos homens, e ainda bem, porque senão o mundo acabava. Mas ele falava em 2800 e qualquer coisa. Ai, meu Deus, então não é... Não sei precisa, mas digamos, as previsões dele é que faltavam ainda muitos anos para se... E isto admitindo que as coisas vão progredindo e não há retrocessos. Ai. A senhora quer mandar uma mensagem final, então, para quem está escutando aí os vídeos, quem está começando na física? Está bem. Então, a minha mensagem é: pensem, o céu é o limite. Portanto, nunca desistam dos vossos esforços, nunca desistam de sonhar e de acreditar que não só na física, mas também na vida, que vão conseguir realizar aquilo que querem, porque realmente, se tiverem sempre esse pensamento de que podem ir mais longe, é um bom ponto de partida para lá chegarem. Outro é que não deixem de se apaixonar pela física, que realmente é um mundo apaixonante e não é nada limitativo se nós tivermos os horizontes abertos para outras coisas. Esta mensagem vai mais longa, mas uma coisa que eu queria dizer é que é muito importante cultivar o diálogo com outras áreas do saber e não ser intolerante, porque eu já tenho visto pessoas para quem a física ou a matemática ou isto é, digamos, a ciência por excelência e tudo o resto não é verdade. Quer dizer, cada ciência é uma janela sobre o mundo. Nós nunca sabemos tudo sobre o mundo. Portanto, se nós conseguimos complementar, juntar os diferentes olhares, aliás, hoje em dia cada vez há mais projetos multidisciplinares
em que cada pessoa contribui com o conhecimento que tem da sua área. Portanto, esse respeito pelo conhecimento do outro e essa abertura, e quando eu estou a falar abertura de conhecimento, não estou a falar sempre apenas no âmbito das ciências. Quer dizer, eu como estou numa ponte entre a ciência e as artes, penso que tudo aquilo que nós aprendemos e que aprendemos verdadeiramente, quer seja numa área ou noutra, vai sempre enriquecer-nos. E, por exemplo, o facto de eu gostar muito de literatura, de pintura, etc., eu acho que me deu uma sensibilidade especial para abordar certos temas e para ter determinado tipo de práticas enquanto professora. Portanto, a nossa cabeça não tem compartimentos estanques. E portanto, esse respeito pelo outro enquanto pessoa e pela sua forma de conhecimento é muito importante, e isso tem que ser conjugado com a paixão pela ciência e com o rigor que a ciência exige. Penso que é essencialmente isto. Eu quero agradecer muito a entrevista, eu gostei muito, muito, muito. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia e eu acho que foi muito legal, de verdade. Eu nem tenho palavras, porque qualquer coisa que eu for falar não vai ser tão bom quanto tudo que a senhora falou ao longo da entrevista. Gabriela, eu também gostei muito de voltar a vê-la, de falar consigo e de ter a oportunidade de dar esta entrevista e de falar consigo. Para mim foi também um grande prazer. Vamos encontrar por aí.